Esse time do Vasco aí foi o que entrou em campo contra o Santos e não jogou absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada contra o Santos. Primeiro tempo sem criatividade, até começou bem ali os 20 primeiros minutos, mas a gente viu que faltou criatividade, faltou gente para enfiar a bola, faltou triangulação, faltou muita coisa. Trazendo mais as duas últimas partidas do Vasco, porque as duas últimas partidas do Vasco foram muito abaixo. Muito abaixo. Então, esse time do Vasco que enfrentou o Curitiba também não agradou. Aí o Barbieri, para a partida contra o Santos, já mexeu. Essa equipe aqui contra o Santos, foi o que o Barbieri escalou. E essa equipe não rodou também contra o Santos. Escalar o Galarça de primeiro. O Galarça ser a opção para resolver o problema do Vasco é muito complicado, cara. Não vai acontecer. Não vingou no Curitiba, não girou no Curitiba. O Barros é muito novo, não dá sustentação ainda para o meio campo. Inexperiente, tem potencial. O Figueiredo, jogando ali na ponta esquerda, foi mais um assistente do Piton, correndo para lá e para cá como lateral. Depois, no segundo tempo, foi até volante, que o Barbieri ficou meio perdido ali, botou o time mais para frente, mas recuou o Figueiredo, o Orejano entrando, com o Eric Marcos entrando, e o Pedro Raul e o Peck completando. Essa equipe não girou. Aí foi a equipe que enfrentou o Curitiba, que também não girou esse 4-3-3 do Vasco. A gente já viu que não funciona, a gente troca a peça, entra Marlon Gomes, entra Andrei Santos, entra Rodrigo, sai Rodrigo, entra Galarza, não roda. Esse time não funciona, mas pelo esquema. O Barbieri fica preso nesse esquema e esse esquema não está funcionando. Então a gente tem que tentar outro esquema. O que eu trouxe aqui como sugestão, que é botar o Piton e o Puma Rodrigues como alas, porque eles têm características ofensivas. Eles na defesa, eles podem até ajudar, mas não são especialistas nisso. Quando eles chegaram no Vasco, a gente pôde pesquisar que o forte deles não era a defesa, era mais a parte ofensiva. Então, por que não tentar? Você traz o Capasso para ser um líbero, você joga o Bambu para zagueiro central e o Léo como quarto zagueiro, Léo saindo mais com a bola, uma saída ali com o Bambu e com o Léo mais, e o Capasso protegendo. O Capasso não tem essa qualidade nem velocidade para sair jogando. E fica um meio campo mais encorpado, com dois alas ali apoiando mais o ataque. Pode surgir triangulações, podem acontecer coisas diferentes com esse time. Eu acho que tende a virar, a rodar, pela característica principalmente dos nossos laterais /alas, escalando aí num 3-5-2. Botando o Gabriel Peck um pouco mais centralizado, mas também não deixando de fazer aquela dobradinha com o Puma ali pelo lado direito, também ajudando na marcação, porque não, o Gabriel Peck tem essa característica. Eu botei ele mais centralizado aí pelo esquema mesmo, mas ele pode também cair pelo lado direito ali, já que o Alex Teixeira vai ficar mais pelo lado esquerdo, que não tem característica de marcação. Jair e Rodrigo tentando dar uma sustentação ali para o meio campo. Claro, a gente sabe que o Jair não tem uma característica de pegada como o Rodrigo, que ainda é muito novo. Essas são algumas deficiências que o Barbieri vai ter que tentar remediar aí, pelo menos até o Vasco ter os reforços, cara, na janela, porque do jeito que está esse 4-3-3 parado do Barbieri, não está funcionando. Não está funcionando. A gente viu que o Vasco não consegue funcionar tendo que propor jogo. Num sistema de jogo reativo até vai, até funciona, mas também não funcionou contra o Fluminense. Então, por que não tentar um esquema diferente? Ah, mas o Barbieri não treinou. Tá, mas pô, treina, passa a treinar então esse esquema para jogar. Minimamente, o Vasco só tem treinado, o Vasco só joga uma competição, treinar é o mínimo. Então treina um 3-5-2, treina uma variação a esse que a torcida sente falta. Aí depois, mais para frente, eu trouxe aqui uma variação desse esquema, que aí já entra o Luca Orechano aí no lugar do Gabriel Peck, saindo o Alex Teixeira do time, e o Gabriel Peck indo para o ataque ao lado do Pedro Raul. Aí é o esquema que a galera também pode curtir, que é o Orechano mais pelo meio e o Gabriel Peck no ataque, e os dois podendo ali trocar uma ideia. Pode funcionar, mantendo, claro, os alas, Piton e Puma, e o trio de defesa ali de boa. E os volantes também, o Jair e o Rodrigo. Então, acho que esse esquema, essa variação aí, trazendo o Orechano, cara, o Orechano tem que jogar. Bota o Orechano nesse time. O Orechano ele tem característica de cair mais para o meio, de cortar mais para o meio, ele pode achar jogadores numa jogada individual. Ele pode sair da marcação, ele pode ajudar o Vasco a ter uma movimentação melhor. Pela sua própria movimentação, ele pode ajudar o Vasco a se movimentar mais. Então, esse esquema também pode funcionar. O Barbieri, claro, provavelmente ele não vai escalar esse time contra o São Paulo, nem com o Gabriel Peck, nem sem o Alex Teixeira, nem com o Orechano, não vai. Provavelmente ele vai escalar um 4-3-3, um pouco mais protegido, como ele tem feito, que não tem funcionado, mas vamos ver se reagindo
ao futebol do São Paulo no Morumbi, o Vasco consegue, né, fazer um jogo um pouco melhor. Caso esse 3-5-2 ele não queira, ainda trouxe uma opção de 4-4-2, que também é uma forma mais conservadora de manter o que ele já vinha com a linha de defesa, 4 defensores, que é o 4-4-2, que é o Puma, o Bambu, o Léo e o Piton fazendo a linha de defesa, o Rodrigo e o Jair ainda na proteção, porém, aí é que entra o porém, que é o Gabriel Peck saindo da sua ponta direita e vindo mais pelo meio para dialogar com o Orexano, os dois pelo meio. Mas Gabriel Peck pode não perder, ainda assim, não precisa perder sua característica de defender também, de ajudar o time. Ele tem mais pique, ele tem mais disposição, já está habituado a fazer isso, ele pode recuar também para ajudar ali, como ele fazia na ponta. E o Alex Teixeira e o Pedro Raul como os dois atacantes. Esse é um 4-4-2, pode ter a leitura também do 4-2-2-2, aí depende. Claro, a gente vai falar de um esquema que o Vasco vai ser mais ofensivo. Claro, Orexano, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, você tira um jogador de marcação, você coloca mais um jogador ofensivo, mas você não perde a sua característica de linha defensiva. O Piton, o Léo, o Bambu e o Puma continuam na sua linha defensiva protegendo, que tem feito um bom papel. O Rodrigo e o Jair ainda podem dar uma sustentação pelo meio, mas a gente vai ter um pouco mais de futebol feliz, alegre, criatividade pelo meio, movimentação, o que tem faltado muito para o Vasco. Então, esses esquemas que eu trouxe, trazendo o que a gente usou e não funcionou, com algumas variações, Galarza não pode ser opção, eu trouxe o 3-5-2, o 3-5-2 com o Piton e com o Puma como alas, pode funcionar, só falta o Barbieri querer treinar para fazer isso, como está aí na tela. Treina esse esquema que pode funcionar, não funcionou, volta para o 4-4-2, volta para o 4-3-3. Pior do que tá, eu acho difícil ficar, porque o Vasco não tem criatividade, e botando mais um zagueiro é uma proteção ali também, um sistema defensivo. O Léo e o Bambu são velozes, o Capasso nem tanto. Acho que pode ser um esquema interessante. Manda opinião aí de vocês, o que vocês acham. O Vasco tem jogado um futebol, todo mundo preso em suas posições. Vamos lá, fica aqui, recebe aqui, facilita a marcação, facilita a defesa do adversário encaixar. O Vasco fica preso, o Vasco recebe ataques do adversário, pode perder um jogo porque não consegue fazer o seu gol. E o que tem acontecido nessas últimas rodadas foi isso, gente. O futebol do Vasco ficou sendo manjado, porque os adversários estudam. O futebol do Vasco passou a ser manjado. E o Vasco foi pego na sua principal falta de ambição, que é ter a bola. Então os adversários falaram assim, toma a bola aí e a gente vai jogar no teu erro. Jogaram no erro do Vasco, o Vasco empatou com o Curitiba, perdeu para o Bahia e perdeu para o Santos. 3 equipes fraquíssimas que o Vasco não poderia, em hipótese alguma, pensando em ficar na primeira divisão ou pensando em algo grande, perder essas partidas. Eu trouxe aqui 4-3-3, com o Galarza entrando como opção, Figueiredo na ponta esquerda para tentar resolver, não resolve. Eu não sei que posição o Figueiredo joga, não funciona, não tem funcionado. Ele tentou a variação com Alex Teixeira na ponta esquerda, contra o Curitiba, Andrei Santos, Rodrigo, não jogaram nada, o moleque sentiu, o Rodrigo sentiu, o Andrei Santos pensando na seleção também sentiu. A tentativa é válida, o Vasco pode tentar usar ali um 3-5-2, Gabriel Peck vindo mais pelo meio, Alex Teixeira e Pedro Raul, ou botando o Orexano para armar, junto com o Gabriel Peck no ataque com o Pedro Raul, Alex Teixeira ficando para um segundo tempo, que é um toque de qualidade. Então o Vasco, o Barbieri vai ter que tentar opções.